bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: Atitudes do obreiro de Deus. Continua a lembrar essas orientações, a todos advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer entre estes que se encontram em Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corrompem a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Então aqui Paulo, ele adverte aqui Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo, porque aqui Paulo, gente, ele usa a expressão ali, de perverter, tem o sentido de arruinar, deixando tudo de cabeça para baixo, Então, para descrever uma forma primitiva de gnosticismo e que começava a invadir a igreja naqueles dias, refutada pelo apóstolo em suas cartas aos discípulos e líderes da igreja, Timóteo e Tito. Paulo cita dois representantes dessas ideias heréticas aqui, Himeneu e Fileto, pois negaram a ressurreição do corpo e afirmavam que apenas o espírito seguiria para outra dimensão. Erro ainda muito comum na atualidade entre os que acreditam numa ressurreição alegórica e não literal. Então, as palavras, gente, elas têm poder. E as palavras dos falsos mestres corroem como câncer. Em grego, grangaina, Esses líderes, em geral, saídos do convívio da própria igreja, foram iludidos pelo diabo e extraviaram-se, errar o alvo. A igreja é o firme fundamento de Deus, o selo representa a autenticação. Paulo exorta Timóteo que reanime os crentes com a verdade de que a pedra fundamental tem duas inscrições. O Senhor tem santo e íntimo convívio com os seus filhos, enquanto a outra declaração apela à responsabilidade dos crentes, afasta-se da iniquidade. A igreja é propriedade de Deus
e por ele pessoalmente é protegida e seguirá em triunfo até o glorioso retorno do Senhor. E aqui também Paulo, ele emprega uma expressão, né, que significa limpar plenamente ou eliminar o mal, para admoestar a igreja, né, a expurgar do seu meio os falsos mestres, renitentes de suas heresias diabólicas, bem como estimular a que cada cristão faça uma análise do seu próprio interior e comportamento e livre-se de eventuais pecados e filosofias mundanas que lentamente e com o passar do tempo tende a se infiltrar e instalar em nossos sistemas de valores. E os cristãos sinceros não devem prejudicar seu testemunho com discussões, divagações ou especulações inúteis. Entretanto, devem buscar a plenitude do Espírito e a boa formação na palavra de Deus, a fim de estarem aptos a cooperar na recuperação daqueles que se desviaram, mas arrependidos desejam voltar ao saudável convívio da família de Deus. Então aqui, gente, Paulo, ele dá a direção. Seguido pelo Espírito Santo, ele dá uma admoestação ali de que forma que Timóteo deve proceder aqui com o povo. Então ele fala: evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. E aquelas pessoas que muitas vezes estão disseminando o mal, aquelas pessoas que estão, gente, distorcendo o evangelho, a palavra diz o quê? Que elas são aqui como câncer, que vai corroendo. E infelizmente muitas pessoas são contaminadas por isso, por maus testemunhos. Muitas vezes nós precisamos, gente, vigiar. Eu lembro que há muitos anos, né, muito tempo atrás, eu era de uma outra denominação e tinha uma senhora que ela sentava de banco em banco antes de começar o culto. E ali o diabo usava ela, gente, para disseminar um veneninho. Ela falava mal dos obreiros, ela falava mal do pastor, ela falava do dízimo, ela falava da oferta, ela falava dos livros, ela falava de tudo. E na nossa frente era um amor. Nossa, mas eu amo essa irmã aqui. E ela falava mal de todo mundo. Ela sentava nos bancos antes de começar o culto, ia conversando com um, ia conversando com o outro, fazendo essas disseminações. Então isso existe hoje. Hoje. Ainda tem pessoas que são usadas por Satanás, que são esse câncer aqui, que tentam se infiltrar na igreja para desviar os outros. Porque tem pessoas que não se converteram verdadeiramente, então elas não aceitam aquilo que é pregado, não aceitam falar sobre dízimo, sobre oferta, mas é ela e Deus, ela não é obrigada, né, a nada. Mas ela começa a disseminar, ela começa a debater de acordo ou não, em desacordo com a palavra. E ela tenta, sendo usada pelo diabo, isso é uma ação diabólica, a desencabeçar, como a gente diz, desencaminhar as pessoas que estão indo para o caminho. Então nós precisamos cuidar isso. Se lá na tua igreja tem alguém assim, fala para o teu pastor, fala para o teu líder. Por quê? Porque quando alguns irmãos chegaram lá nos pastores ali na época e falaram, eles nos chamaram, eu era obreira, para a gente ficar ligado. E realmente, ela fazia isso. E um dia o pastor pegou ela, chamou a atenção dela. Ele disse: irmã, assim, assim, veio até mim. Não, sabe? Então, tinha. Infelizmente, gente, tem pessoas que se infiltram e são usadas pelo diabo. Infelizmente tem. E nós, como cristãos, nós precisamos cuidar para que isso não venha corromper aqueles que estão começando.
Porque o diabo, gente, ele vai tentar tirar aquela pessoa que está começando, aquele bebê espiritual, aquele que está começando a gatinhar, aquele que está começando a dar os primeiros passinhos. Esses Satanás vai tentar tirar da presença de Deus. Assim como esses dois foram citados aqui, que eles conseguiram corromper a muitos. Só que a pessoa que faz isso, ela vai prestar conta da alma daquelas pessoas que ela desviou do caminho. Se aquela pessoa não encontrar outra igreja, se aquela pessoa não for congregar em outro lugar, se aquela pessoa não se firmar na palavra, não se converter verdadeiramente, aquele que disseminou o mal, aquela pessoa vai responder pelo sangue daquele que deixou de seguir, pelo mau testemunho, por algo que a pessoa fez. Então isso é algo muito sério. E aqui Paulo, ele estava advertindo, dando uma instrução para Timóteo, em outra, como a gente costuma dizer, abre o olho, cuida, vigia nisso, né? A palavra diz que o diabo é o nosso adversário. Então, ele vai tentar, gente, fazer com que as pessoas se afastem, né? Então a gente vê aqui que aqui ele fala, o Senhor conhece os seus, ele conhece quem são dele. E lá na 1 ele diz o quê? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e sabe os que confiam nele. Então o Senhor sabe quem são os seus. Ele sabe quem é aquele que tem aquela fé genuína, que é aquele que tem aquela fé inabalável, que pode vir a tempestade que for, que se levantar o problema que for, ele vai estar firmado na rocha. Ele não vai se corromper, ele não vai se vender ao sistema e ele vai continuar seguindo o seu caminho, que é Cristo, que é seguindo o alvo para a salvação. Paulo disse, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé, gente. Combateu o bom combate. Ele combateu todas as lutas, todas as batalhas que se levantaram para que ele não pregasse o evangelho. Ele percorreu a carreira. Ele seguiu o propósito que Deus tinha para a vida dele quando ele teve aquele encontro com Jesus lá no caminho, indo para Damasco. Ali, Paulo começou a sua caminhada. Ali, Paulo teve um encontro com Jesus. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. E ele disse, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Morrer para mim com Cristo é lucro. Então, Paulo, gente, ele disse, combati o bom combate. Nós somos chamados para guerrear. Nós somos soldados do Senhor. E nós vamos enfrentar lutas, é como diz aquele louvor, em tempos de guerra, nunca pare de louvar, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, tem tempos que é uma luta atrás da outra, é uma adversidade atrás da outra. Às vezes a gente diz, meu Deus, quando é que isso vai terminar? Senhor, me dá força. Às vezes se levantam batalhas, é uma, você vem e vem a outra, e você precisa estar o quê? Fortalecido no Senhor. Fortalecido na palavra, na tua fé. Aí você consegue vencer. Combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Então, percorrer a carreira é seguir firme no propósito que Deus tem para mim e Deus tem para cada um de vocês. Cada um de nós foi criado com um propósito. Ninguém foi criado aqui para nada. Não. Ninguém aqui é figueira inútil, que está lá no meio da vinha, bonitinha lá, plantadinha, mas não dá fruto. Deus disse, corta, tira daí. Porque Deus não vai perder tempo com quem não quer florescer, com quem não quer dar fruto, com quem não quer nada com nada. Ele nos chamou. Você acha que Deus, ele vai deixar uma pessoa viver 100 anos aqui sem dar fruto nenhum, ressentida, amargurada, cheia de ódio, destilando ódio para tudo que é lado? Não, infelizmente. Deus dá o tempo, Deus dá a oportunidade de mudança, de transformação, de liberação de perdão, de mudança de vida. Mas se ela não quer, Deus vai dizer, ó, corta, terminou, parou aqui.
Então, é algo muito sério. Deus nos adverte, Deus nos chama a atenção e Deus, ele nos chamou. Sabe que eu estava conversando ontem no grupo de estudo bíblicos, Deus não tinha me dado um nome ainda, né? Esse grupo de estudos que tem aqui na minha casa, a gente faz sempre na quarta-feira, eu não tinha um nome. E ontem eu estava falando com o Senhor, eu disse, nossa, grupo de estudos bíblicos, mas não tem nome. E o Espírito Santo me disse florescer e frutificar. E realmente, a árvore, gente, ela começa com uma sementinha que é plantada na terra. Aí ela começa a germinar, ela começa a brotar. Quando as raízes estão adubadas, fortalecidas, quando aquela plantinha que somos nós, já estamos sendo libertos pela palavra em nós enxertada, quando a gente se livra de mágoa, de ressentimento, de ódio, de amargura, quando a gente libera perdão, quando a gente começa a viver a mudança, quando a gente desce lá na olaria e a gente diz, Senhor, eu sou barro, me molda, tira as imperfeições, faz de mim um vaso de honra, como Deus disse aqui, vaso de honra e não para desonra, vaso de honra. Eu quero ser um vaso de honra, Senhor, nas tuas mãos, eu quero ser usada por ti. Quando você diz isso, aí você começa a florescer. Toda árvore, antes de dar o fruto, ela floresce, ela dá uma florzinha. Você já viu uma árvore de laranjeira? Ela enche de florzinhas, aquele cheirinho, né? E depois começa a dar os frutos. E olha o tamanho, né, de uma laranja. Às vezes tem uns laranjão assim, aquelas laranjas azedas. Então eu já vi laranja desse tamanho, que é de fazer doce. Imagina que de uma florzinha a gente sai um fruto enorme. Olha o tamanho de uma melancia. Então a gente precisa entender que para eu começar a florescer, eu tenho que primeiro estar plantada na palavra, enraizada, e deixar Deus me moldar, deixar Deus ir tirando todas as bagagens, que nem o peregrino, para mim poder entrar pela porta estreita. E a nossa fé, ela vai sendo trabalhada. E quando a gente tem esta fé alicerçada na palavra, a gente combate o bom combate, a gente percorre a carreira e a gente ainda guarda a nossa fé. Ninguém rouba ela da gente. A gente permanece nela ali até o fim. E foi isso que Paulo fez, e é isso que Paulo estava ensinando para Timóteo, ensinando para aquelas pessoas o tempo todo em que ele estava pregando, segue o meu exemplo, faça dessa forma. Então, nós precisamos, gente, ser vasos de honra, ser aquele oleiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a espada. Eu preciso manejar bem ela. Se eu quiser vencer, se eu quiser combater o bom combate, eu preciso saber o que está escrito aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a espada. É ela que vai me dar a vitória. É ela que vai me dar o alimento que eu preciso para cada situação. O Espírito Santo te traz à memória aquela palavra que você ouviu. De repente, o que você ouviu ontem vai servir para hoje, vai servir para amanhã. Você vai entrar numa batalha e o Espírito Santo vai te trazer à memória a palavra do devocional do mês passado, do ano passado. Ela vai vir à tua memória, porque é com aquela palavra que você vai vencer a batalha que está se levantando. Você vai combater o bom combate. Então, fique firme no teu propósito. Percorra a carreira e guarde a tua fé, que ela seja inabalável,
porque nós vamos sofrer perseguições, nós vamos ser zombados, por aí vai. Mas nós precisamos em tudo dar glória a Deus, a gente precisa ser grato. Jesus disse: bem-aventurado aquele que for perseguido por causa do meu nome. Dê glória a Deus, porque quando você é perseguido é porque você está no caminho certo, você está na direção certa para vida eterna, salvação. Então não se ofenda se alguém zombar da tua fé, se alguém rir de você, não se ofenda. Ore por aquela pessoa, abençoe ela. Sabe que antes da gente se converter, às vezes a gente passava perto daquelas igrejas, né, bem primitivas ali, que a gente passava e aqueles crentes diziam aleluia, glória a Deus, e a gente escutava e dizia: meu Deus, o que é isso? Essa gente é louca. E um dia a gente se viu assim. Aí a gente conseguiu ver que não era loucura, mas eles estavam ali glorificando, dizendo aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque eles estavam ouvindo a palavra, recebendo a palavra, glorificando a Deus com alegria no seu coração. O Davi disse: me alegrei quando disseram que eu iria à casa do Senhor. Então se alegre para ir no templo, na casa, entrar no Santo dos Santos, estar na presença do Senhor. Então que o Espírito Santo venha ministrar mais ao teu coração. Leia esse capítulo, releia esse capítulo, e que você se torne um vaso de honra nas mãos do Senhor, não de desonra. Seja aquele obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, alicerçadas, cheias do teu Espírito, que elas venham combater o bom combate, percorrer a carreira e guardar a fé, que elas sigam firme no propósito que o Senhor tem para cada uma delas, que elas não deixem que nada venha abalar sua fé, que nada venha desviá-las da presença do Senhor, da intimidade de entrar no Santo dos Santos. Que o Espírito Santo venha ministrar, que o Espírito Santo venha convencer e venha trabalhar no coração e na mente de cada uma delas, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.